Diário de Obras de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que está em evidência no mundo todo. O mundo todo está olhando para as Olimpíadas em Paris, na França. E, obviamente, além da Torre Eiffel, nós vemos as belíssimas imagens do Rio Sena. Imagens, diria, lindas para turistar, porque a água, ela é poluída. Fernando Figueiredo, seja bem-vindo ao programa Olho Vivo. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha. Hoje, terça-feira, é mais um dia de nossa coluna Diário de Obras. E hoje a gente resolveu explicar um pouco para o pessoal que está acompanhando as Olimpíadas o que está acontecendo lá na França, que é um reflexo, é um espelho do que acontece em várias cidades também do Brasil, que é a poluição do Rio Sena. Então, a gente tem lá na França, em Paris, um dos maiores gastos que já houve em saneamento público do planeta. É uma das principais cidades e também um dos principais rios que compõem a história mundial. O Rio Sena deságua no mar, então fomentou durante milênios e ainda é muito importante economicamente para todo mundo. E ele já teve várias propostas, já teve vários projetos de despoluição e agora nas Olimpíadas ainda continua poluído em parte. Hoje a gente pode entender um pouco desse contexto. Pois é, Fernando, e a gente tem visto, por exemplo, essa realidade da poluição dos mananciais como algo muito preocupante, né? Ao mesmo tempo que a gente defende o respeito ao meio ambiente, nós vemos esse desrespeito histórico aos mananciais. Por exemplo, Cajazeiras tem um açude no centro da cidade que historicamente tem se falado sobre a necessidade da despoluição do açude grande. E a grande pergunta que fica é possível despoluir o açude grande? Sim, é possível, já tem projeto. E a gente até traçou um paralelo do que está acontecendo lá no Rio Sena e do que acontece nas outras cidades, né, aqui no Brasil, que apesar da economia ser drasticamente diferente, né, os recursos que se tem lá no Rio Sena é diferente dos que temos aqui em Cajazeiras, no interior do estado da Paraíba, obviamente. Mas os problemas são parecidos, dadas as suas devidas proporções, né? E o que é parecido? É justamente a gestão do entorno desses mananciais, porque geralmente o investimento é dado para despoluição, então você descontamina a água, você trata o manancial, só que o problema fundamental disso é você parar de emitir esgoto para dentro do manancial. E essa é a parte crítica. São Paulo, por exemplo, no Rio Tietê, sofre muito com isso, porque na encosta a gente tem que tratar isso até de maneira histórica, porque as cidades foram crescendo na margem desses mananciais. Porque antes, eu sempre costumo dizer isso, que antes não tinha bomba hidráulica, então não tinha como bombear a água para cima. O pessoal precisava estar perto, estar próximo dos mananciais, estar próximo da água para sobreviver. Hoje a gente já consegue se afastar um pouco, mas as casas estão incrustadas nessas zonas próximas aos mananciais. Então esse é o problema. E aí vem o problema político. Como é que uma sociedade, como é que, o político, o sistema judicial vai pegar um bairro, uma comunidade, geralmente os bairros de pessoas vulneráveis, né, de pessoas que não têm condições financeiras, vai tirar, vamos supor, 500 casas, demolir 500 casas que estão próximas a um açude. Não tem como. Isso. Até tem, mas aí é o fim da carreira política dele, porque a gente sabe como é que funciona isso. Então os celulares, as câmeras vão estar todas apontadas para esse governante que vai derrubar as casas de pessoas carentes. Então isso aconteceu lá em Paris, que o entorno da água do Rio Sena foi tratado, porém quando chove, a água que vem poluída das comunidades que ficam ali perto transbordam e vão para o rio. Isso acontece no Rio Tietê. Já tem as estações de tratamento, que dão de conta de boa parte da poluição, porém
as comunidades ainda estão lá, as pessoas ainda estão consumindo, sem rede de esgoto. E como é que faz uma rede de esgoto numa viela de 2 metros de largura? Tá entendendo? Então, o problema não é só despoluir os mananciais, é também um problema de moradia pública, então envolve vários fatores. O problema ele é bem abrangente, né? E bem complexo mesmo. Sim, né? Exatamente. Eu sempre costumo dizer, porque na sala de aula os alunos perguntam muito sobre isso, né? Se é possível, disse Porém, qual político que vai ter coragem de fazer isso? Porque seria realmente... uma medida antipopular, né? Antipopular, exatamente. Como a gente chama, né? E aí, além de antipopular, envereda em várias coisas, né? A oposição ia começar a impetrar medida de proteção no Ministério Público, aí o Ministério Público vem, embarga a obra, então não é nada fácil. Realmente teria que entrar algum governante, seja aqui na Paraíba, seja lá em São Paulo, seja lá em Paris, que não pense no governo dele, que pense posterior, faça um projeto para 10, 15, 20 anos. E principalmente a continuidade, né, Fernando? Por exemplo, nós temos o governo, a gente sempre diz isso, né? Não há um governo de uma pessoa, né? É um governo, é um CNPJ, não é um CPF, né? O prefeito, a prefeita vai passar, mas muitas das vezes nós não temos a continuidade, né? Isso. Quando entra um prefeito ou uma prefeita nova, a primeira coisa que faz, com aquele pensamento arcaico, é de parar aquilo que o outro estava fazendo para fazer aquilo que eu quero fazer, né? Isso, exatamente, perfeito. A gente só é possível fazer isso pelos problemas que eu acabei de citar agora, se tiver um planejamento para longo prazo. Porque realmente um mandato é impossível você fazer algo desse tipo. E aí eu volto a citar. O nosso açude grande aqui, para quem é de Cajazeiro, vai ser despoluído, assim como de Campinas, assim como de João Pessoa, mas o problema não é despoluir, o problema é impedir que o esgoto chegue lá. Como eu disse, lá em Paris está acontecendo isso. Despoluíram e fizeram um sistema de tratamento, mas ainda assim tem as comunidades que jogam seus dejetos para dentro do rio, antes de ir para o rio ele é tratado, só que lá choveu. Aí, isso, foi o grande problema. Inundou tudo, e aí o sistema de tratamento não deu de conta e a poluição veio por cima, né? Isso, exatamente. Sangrou, se fosse aqui... E algo que é impossível controlar, que é a chuva, né? Se a França fosse na Paraíba, o pessoal dizia sangrou. Verdade. Fernando, muito obrigado pelas informações hoje no quadro Diário de Obras. Para quem quiser saber mais informações sobre esse assunto e outros assuntos. É só me acompanhar nas redes sociais, eu uso basicamente duas, o Instagram, @Fernando Figueiredos, com S no final, e tem um canal no YouTube para falar justamente sobre esses assuntos de direito à engenharia. Você coloca lá no YouTube, @Direito à Engenharia, você me encontra lá tratando sobre esses e outros temas. Valeu, Fernando Figueiredo.